Pronto, garoto. Agora vamos lá. Tá gravando? Tá. Vamos lá então. Bom, vamos fazer uma revisãozinha então de anestesia. Como eu falei, eu vou passando algumas coisas mais rápido, porque eu acho que o foco é a gente entrar mais na parte prática. Mas eu gosto muito desse slide aqui, porque ele tem um monte de informação interessante, tá? Principalmente que ele está cortando aqui para mim o final do slide, caramba. Espera aí, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu botar isso aqui para cima. Aqui, ó. Mas daí não dá também. Ficou melhor para mim aqui. Desculpa, vamos lá. Então, por que eu gosto bastante desse slide aqui? Porque ele me dá uma série de informações interessantes para a gente pensar o porquê que a anestesia é tão importante na nossa vida, né? 70, vamos lá, estímulo doloroso. O que é isso? Tá? Então, dor é o que o nosso paciente mais teme no nosso consultório. É o que faz com que o paciente tenha medo de dentista, é o medo de sentir dor. Tá? Só esse é o problema. Se você conseguir convencer o seu paciente que ele não vai sentir dor, ele vai fazer o tratamento. Senão, ele não vai fazer o tratamento com você, a não ser que ele esteja morrendo de dor. E 70% das pessoas, quando a gente quando a gente promove um estímulo doloroso nessa pessoa, 70% ele tem uma reação apropriada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela vai reagir à dor conforme o estímulo. Então, se eu der um peteleco na pessoa, não vai doer. Agora, se eu for lá e der uma injeção nessa pessoa, ela vai sentir uma dor, ok, proporcional ao estímulo. Se eu der um soco na cara dela, ela vai sentir uma dor maior. Então, as pessoas, de um modo geral, 70% delas têm uma reação apropriada ao estímulo de dor. Já 15% das pessoas, elas têm uma reação diminuída. Esse paciente é bom. Por quê? Porque ele aguenta mais dor. Ele é menos sensível à dor. Tá? Então, esse paciente é até melhor de você trabalhar com ele, porque ele é aquele paciente que normalmente ele chega tranquilo, ele não tem tanto medo de dor, porque ele aguenta bem. Agora, 15% tem uma reação aumentada, ou seja, aquela pessoa que você fala bom dia para ela no consultório, ela já está tremendo de medo porque ela já está com dor. Tá? E por que esses números são importantes? Porque se você pegar de 100% dos pacientes que você vai atender no seu consultório na sua vida inteira, provavelmente só 15% desses pacientes vão chegar tranquilos, vão sentar na cadeira e vai falar, manda bala aí, doutor, faz aí o que tiver que fazer. Ou seja, os outros 85% dos pacientes que você vai atender, você vai ter que lidar com a dor dele de uma forma, às vezes até exagerada, no caso dos 15%, e dos 70% é aquele negócio, vai ter que tomar um cuidado, porque a pessoa ela vai ter uma reação ali proporcional. Então, veja como isso faz diferença, né? Na hora da gente pensar, 85% dos meus pacientes eu vou ter muito trabalho para controlar a dor, tá? E outro dado interessante é em relação às urgências. 76% das urgências no consultório odontológico elas estão relacionadas à dor e ansiedade. O paciente ou está com medo que vai doer ou está doendo. Então, como que eu vou tratar essa dor do paciente? No primeiro momento, anestesiando. Então, a anestesia é o principal passo de qualquer procedimento cirúrgico. Tá? Por isso é tão importante. Bom, para isso, a gente usa os anestésicos locais, anestésicos que são drogas extremamente seguras, com origem lá na cocaína, chegando até os anestésicos mais modernos, como atualmente, por exemplo, a articaína, que é um anestésico que a gente utiliza bastante. Tá? O mecanismo de ação do anestésico, vocês estão comigo já, acho que desde a época da farmácia, então a gente já discutiu bastante disso, né? Que ele bloqueia ali os canais de sódio. Sem o canal de sódio funcionar, o que acontece?
eu diminuo a capacidade de despolarização da célula nervosa e aí eu não consigo transmissão de estímulo, ou seja, o que está acontecendo naquele local, o meu cérebro não percebe que está acontecendo e por isso eu tenho um efeito de anestesia, tá? Então, esse é o mecanismo de ação. Deixa eu pegar aqui o meu marcador só para a gente revisar isso aqui, para não falar que está só na prática. Espera aí rapidinho. Então, só para lembrar como é que funciona então, aqui eu tenho a membrana, canal de sódio e o sódio aqui, a bolinha passando no canal de sódio. O anestésico ele entra aqui pela membrana, bloqueia o canal de sódio e aí o sódio não consegue entrar. Sem sódio eu não tenho a despolarização. Sem despolarização eu não tenho transmissão nervosa. E aqui é interessante, um aspecto muito importante no dia a dia de vocês, que é a questão do pH. Alguém lembra disso? Alguém lembra da influência do pH aí na anestesia? E isso é muito importante no dia a dia clínico. Vocês estão aí, né? Vocês só não lembram, mas vocês estão aí. Não lembro, professor. Tá bom, não, mas de vez em quando vocês dão Faz sinal de vida, viu? faz tempinho já. Tá, não, tudo bem, mas é que de vez em quando vocês dão sinal de vida, porque eu tô olhando aqui para o slide e para mim mesmo, então eu nem sei se eu tô falando para alguém, mas tudo bem. Qual que é a importância, tá? O que que acontece? O pH, ele é extremamente importante, o pH do meio, o pH da região onde eu quero trabalhar. Por quê? Porque ele influencia na forma química do anestésico. Tá? Então, o anestésico, ele tem uma fórmula química. Deixa eu ver se tem. Aqui. Pera aí. Não. Tá? Então, o que que acontece? A fórmula química do anestésico, do jeito que ela está lá dentro do tubete, tá? Ela tem uma forma que a gente chama de não ionizada. Ou seja, ela não tem prótons praticamente, ela tem uma fórmula basicamente negativa. E para que isso? Para que seja facilitada a sua penetração na membrana. Quando a molécula do anestésico ela recebe muitos prótons, moléculas positivas, ela não consegue ultrapassar a membrana. Então, por isso, o sal anestésico ele é feito da forma não ionizada. A molécula do anestésico está na forma não ionizada. O que que acontece? Quando eu tenho pH ácido na região, como é o caso de uma inflamação, quando o meu anestésico chegar aqui, ó, faz de conta que a minha luzinha vermelha é o meu anestésico. Essa região está toda inflamada. O que que eu tenho muito ali? Eu tenho muitos íons de todos os tipos, tá? Porque eu tenho um monte de célula inflamatória, eu tenho produto de inflamação. Então, o pH está muito ácido. E o pH ácido é rico em prótons. Então, no pH ácido, o que que vai acontecer? A minha fórmula química do anestésico vai se modificar. Ela vai ganhar prótons, que a gente também chama de ionização. Ou seja, quando ocorre a ionização da molécula, qual que é o problema então? Ele perde a sua capacidade de entrar na membrana para poder se ligar aqui no canal de sódio. Então, o que que acontece na prática? Na prática, se eu tenho uma região inflamada, a hora que o meu anestésico chega aqui na minha região inflamada, ele ganha um próton, ele ganha um íon, ele é ionizado, e perde a sua capacidade de penetração na bicamada lipídica.
fazendo então com que, na prática, eu não tenha uma boa efetividade da anestesia, tá? E por que eu tenho que saber isso? Eu tenho que saber isso porque o dentista que sabe isso vai fazer o quê? Vai utilizar uma técnica diferente para anestesiar o paciente à distância. O dentista que não sabe isso, ele encharca aquela região de anestésico, o paciente continua tendo dor, e aí o dentista fala assim, porque está inflamado, não pega mesmo a anestesia direito, aguenta firme aí, vamos. E aí você vai e faz. Aí o paciente, quando vai num profissional que fala, não, mas espera aí, se está inflamado, eu anestesia de outro jeito, não senti nada, pronto. O paciente vai falar mal de você e você nunca mais vai ter pacientes, nem esse paciente e nem indicação dele. E isso é ruim para a tua carreira, tá? Então é importante, vocês já sabem isso, na verdade, é só para relembrar. Deu para entender? Sim. Deu sim, professor. Beleza. Bom, estrutura da molécula, essas coisas acho que a gente pode passar. Então aqui, ó, legal. Características para seleção de um bom anestésico. Qual anestésico escolher e o que eu tenho que levar em conta na hora de escolher um anestésico, tá? Eu tenho que levar em conta, por exemplo, o período de latência. O que é o período de latência? Quanto tempo demora para esse anestésico fazer efeito? Eu tenho tempo, eu tenho que saber isso por quê? Para eu dar conforto para o paciente. Por exemplo, uma reclamação muito comum dos pacientes. Eu já tive uma clínica, acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu já tive clínica assim, com 10, 15 dentistas trabalhando para mim. E o que mais as pessoas reclamavam para mim, os pacientes, era que o dentista, ele ia lá, anestesiava com tudo e depois nem esperava fazer efeito e já começava o procedimento e tal. E por quê? Porque não respeitou o período de latência. E cada anestésico tem um período de latência específico, tá? Por exemplo, a lidocaína, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, até 3 minutos, dependendo. A mepivacaína, a articaína, pode chegar aí até 5 minutos, a bupivacaína aí até 10 minutos, tá? Então você tem que saber isso. Onde você acha isso? Na bula do anestésico. Porque cada marca faz de um jeito a formulação, então pode ter variações, tá? Duração de ação. A duração da ação é muito importante, porque não há nada pior do que o paciente começar a sentir dor no meio do procedimento. Isso incomoda demais. Você, às vezes, gastou energia, você prometeu para o paciente, para convencer ele a fazer o tratamento, que ele não ia sentir dor. Aí você fez a técnica anestésica correta. Só que você ia fazer um procedimento de 2 horas e escolheu um anestésico que dura 1 hora. O que vai acontecer? No meio da cirurgia ele vai começar a sentir dor. Aí todo aquele comprometimento que você teve com o paciente, de convencer ele de que você era a melhor pessoa para fazer o tratamento e convencer ele a fazer que ele não ia sofrer, aí essa confiança se quebra no meio do procedimento. E isso, você recuperar essa confiança de novo é muito difícil, tá? E aí que o paciente fica traumatizado. Então eu tenho que saber a duração da ação, a duração média também, tá? A toxicidade, claro, eu falo, olha, 7 tubetos normalmente é o máximo que um paciente adulto pode tomar. Se você está fazendo um procedimento e você já deu 5 tubetos no paciente, ele ainda está com dor, porque você está fazendo alguma coisa errada. Pede ajuda, porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque com 5 tubetos, se você não conseguiu anestesiar o paciente, tem algum problema aí. Provavelmente o problema é aquela pecinha que fica atrás da carpule fazendo assim, ó. Sabe aquela pecinha que faz assim, ó, com a carpule? Normalmente o problema está ali. Se você já deu 5 tubetes e não anestesiou o paciente. Então pensa o que pode estar fazendo de errado aí, tá? Vasodilatação. O sal anestésico, ele promove vasodilatação, tá? Então é importante a gente usar um vasoconstritor para compensar isso. E tubete de vidro ou de plástico, tá? O tubete de vidro, ele sempre é melhor.
porque o êmbolo da carpulha ele desliza melhor. Aí na clínica da faculdade a gente usa, né, o tubete de vidro de mepivacaína. O tubete de vidro ele tem um problema, ele é perigoso porque se você fizer muita força ele pode estourar, tá? Isso acontece às vezes, já aconteceu comigo. Então tem que tomar um cuidado maior. Mas o tubete de plástico ele agarra um pouquinho. Também existem alguns estudos que falam da contaminação dele, porque o plástico ele tem alguma porosidade, então é possível ter uma contaminação do tubete. Isso aí é meio controverso, mas existe, tá? É sempre que possível dar preferência ao tubete de vidro, com certeza. A lidocaína é o anestésico que a gente utiliza para a grande maioria dos casos, porque ele tem uma latência curta, né, 2 a 3 minutos, então é tempo de você anestesiar o paciente, ao tempo que você falar para ele dar uma respirada, pronto, o anestésico já está fazendo efeito, tá? Ele tem ação vasodilatadora, por isso a gente indica sempre usar com vasoconstritor, tá? Com adrenalina, noradrenalina ou fenilefrina, tem efeito muito parecido, tá? Os três. Não tem diferença significativa, assim, é melhor com um ou com o outro. Na verdade, na prática, não faz tanta diferença, tá? Existe a lidocaína 3% sem vaso, mas realmente não recomendo, não tem nenhum caso assim que você fala, precisa ser. Hoje em dia a gente tem anestésicos para todo tipo de paciente com vasoconstritor. Pessoal, estou passando meio rápido, porque eu acho que é coisa que vocês já sabem, que é coisa que vocês me interrompam, tá? Quando eu tiver um paciente que tem algum problema cardíaco, eu uso então a prilocaína, né? Por quê? Porque ela tem menor toxicidade, ela também tem uma latência curta e sempre também associada à felipressina, tá? A prilocaína é indicada para aqueles pacientes com problemas cardíacos, por quê? Porque o vasoconstritor felipressina, ele não atua nos receptores ali do músculo cardíaco, nos receptores que vão promover vasoconstrição nos vasos do músculo cardíaco. Então, a gente tem aí maior segurança, menor risco de o paciente ter uma constrição de vasos ali no coração, tá? A mepivacaína é o anestésico que a gente utiliza na clínica de cirurgia. Ela tem uma toxicidade, um comportamento parecido com a lidocaína, tá? E tem uma durabilidade, uma potência de anestesia um pouco maior que a lidocaína. Então, como a gente faz cirurgia um pouco mais demorada, a gente opta por usar a mepivacaína ao invés da lidocaína, porque a potência de anestesia é um pouco maior, tá? Também com vaso, também não faz muita diferença qual vasoconstritor, tá? Todos eles são adrenérgicos, são aminas simpatomiméticas e fazem mais ou menos o mesmo efeito. Na prática, você não vê tanta diferença. A bupivacaína é um anestésico já de longa duração, ele tem efeito aí de 7 até 9 horas, a gente não vai usar na clínica, mas é um anestésico relativamente interessante, porque ele tem uma durabilidade muito grande, tá? Opa, alguém bateu na porta aqui, peraí. Ixi, agora eu não consigo parar aqui. Peraí. Tem alguém tentando entrar aqui. Eu tenho que tirar da tela cheia para poder liberar. Tem que fazer barulho. Beleza. Então, a bupivacaína normalmente é um anestésico pouquíssimo utilizado, porque é um custo muito alto e você não precisa de 7, 9 horas de anestesia, então é bem pouco utilizado. Esse é um anestésico que eu uso bastante no meu consultório, tá? A articaína. Ele tem uma composição diferente, porque ele é um éster, ele tem uma amida, na verdade, e ele tem esse anel tiofeno na sua composição química que aumenta a lipossolubilidade e a potência do anestésico.
Qual que é a grande vantagem da articaína? É um anestésico muito potente e que se difunde muito bem pelos tecidos. Então, a gente precisa usar muito menos anestésico. Para vocês terem uma ideia, eu faço uma extração de terceiro molar incluso inferior com 2 tubetes ou 1 tubete de anestésico às vezes. Enquanto que se eu mepivacaína eu vou usar pelo menos 3. É um anestésico bem mais caro, mas no final acaba valendo a pena porque você gasta bem menos. Então ele é um anestésico que tem uma difusão muito boa, tem uma potência muito boa, tá? Realmente é um anestésico muito bom para cirurgia. Ele está disponível no mercado aí a 4% com adrenalina, 1 para 100 ou 1 para 200 mil, tá? Também não faz muita diferença. Bom, os vasoconstritores, né? Então a gente vocês já sabem como é que eles funcionam, para que eles funcionam. Acho que a gente não precisa ficar pegando muito nessa parte, só se vocês quiserem. Essa informação aqui eu acho bastante interessante para mostrar o quanto que é seguro o uso do vasoconstritor. Tá? Esses dias mesmo, tinha um paciente aqui no consultório, eu não posso usar o anestésico local com vasoconstritor. Eu falei, por quê? Porque um dia eu fui no médico e não sei o quê. Não, pode, não tem problema. Tá? Você pode usar desde que você saiba a condição de saúde do paciente. Por que você pode usar? Porque o vasoconstritor, ele ajuda no efeito da anestesia. Por quê? Primeiro porque ele ajuda que o medicamento não seja absorvido. Porque se o medicamento cair na corrente sanguínea, ele vai embora e eu não tenho efeito anestésico. Então eu tenho uma maior efetividade, um prolongamento do efeito do anestésico com vasoconstritor. O anestésico sem vaso, eu tenho que injetar muito mais. Então o risco de eu ter chegar numa dose tóxica para esse paciente é muito maior, tá? E olha que interessante essa informação, ó, que está em vermelho aí. Isso daí é a secreção de adrenalina natural, endógena, nosso organismo. Em repouso agora aí, vocês em casa, a gente está secretando aí, ó, 7 microgramas aí por minuto de adrenalina. Sob estresse, por exemplo, você toma um susto, ou você fica com medo, ou, sei lá, você vai numa montanha-russa, você vai ter uma descarga aí normal, em média, de 280 microgramas por minuto de adrenalina. Agora, no anestésico local, com 1 para 50 mil de adrenalina, então vamos falar da articaína, 1 para 200 mil, 4 vezes. Se você injetar um tubete inteiro dentro do vaso sanguíneo do paciente, você vai injetar aí 1 micrograma por minuto. Então veja que a chance desse paciente ter algum problema com vasoconstritor é 280 vezes menor do que o medo que ele está de sentar na cadeira. A hora que ele senta na cadeira, ou seja, você vai correr o risco de prejudicar mais esse paciente se você passar com a agulha na frente da cara dele, que ele vai tomar um susto e aí vai ter uma descarga de adrenalina de 280 microgramas, do que se você injetar o tubete inteiro com 1 para 50 mil de adrenalina dentro do vaso sanguíneo dele. E você não vai injetar um tubete inteiro dentro do vaso sanguíneo do paciente. Por quê? Porque você sabe quando você está injetando dentro do vaso, porque você faz o refluxo lá da sua carpule. Então, não tem porquê você ter medo de usar vasoconstritor no paciente. Só precisa usar a técnica correta e explicar. Se você explica para o paciente as coisas, pronto, passa o medo. Tá? Bom, então os critérios que a gente vai utilizar para selecionar o anestésico, a duração do tratamento, contraindicações e a necessidade de hemostasia. A gente tem necessidade de hemostasia na cirurgia? Tem, porque eu vou abrir. Então, por isso, necessidade de hemostasia quer dizer o quê? Sim, eu tenho necessidade de hemostasia em cirurgia. Ou seja, eu preciso de vasoconstritor. O paciente tem alguma contraindicação médica? Ele tem problema cardíaco. Então, eu vou usar vasoconstritor? Vou.
Qual? Felipressina. Prilocaína com felipressina. Duração do tratamento. Eu vou fazer uma cirurgia que é um dente descido que está meio mole, ou o paciente está com eu vou tirar lá 2 dentinhos lá, uma doença periodontal avançada, 2 minutinhos. Eu posso usar até uma lidocaína. Agora, eu vou fazer um terceiro molar incluso impactado inferior. Eu vou demorar 2 horas para fazer. Eu vou usar lidocaína? Não, eu vou usar uma MEP, uma articaína. Tá? Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Então, aqui, ó, é só sugestão, né? Então, um procedimento curto, eu posso usar ou a MEP ou a lido. Num procedimento intermediário, eu posso usar a lido, a MEP, a prilocaína ou a articaína, todos com vaso, tá? E longo, eu vou dar preferência para a MEP e a articaína, tá? Bupivacaína, não acho que tem necessidade. Beleza? Tudo bem aí? Vocês estão vivos aí? Não? Já dormiram? Não, estamos acordados. Não. Boa. O barulho Tem da café, caneta. tem docinho, Ah, tem tudo. delícia, Então, hein? entendeu? Põe no iFood? Manda no iFood pra cá, não? Pode ser. Eu tô na minha aguinha aqui. O barulho da caneta Mas no tem consultório do criança lado. também fazendo bagunça. É, Tem criança fazendo bagunça. Se você quiser, eu mando para aí também. cruz credo. Não. Fica para você. Eu troco, eu fico sem o café e você fica aí com a criança, credo. Certo. Bom, quando que eu vou ter contraindicações relevantes? Uma delas é a alergia, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, professor, e se a pessoa nunca tomou anestesia na vida? Como que eu vou saber se ela tem alergia? Você não vai saber antes. Não tem como saber antes. Como que você faz então? Você vai anestesiando aos poucos, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer... É muito comum, hoje em dia, as pessoas não têm mais cárie hoje em dia, né? A tendência da cárie é desaparecer. Então, é muito comum aparecer no meu consultório, por exemplo, um menino de 18 anos que nunca fez uma obturação, ele foi no dentista algumas vezes fazer limpeza. Então, ele nunca tomou anestesia na vida. Aí ele tem um terceiro molar incluso impactado inferior e um terceiro molar superior erupcionado, mais simples a cirurgia. E esse cara ele nunca tomou anestesia, né? Você pergunta, você tem alergia a alguma coisa? Nunca tive, eu tenho alergia a, sei lá, uma poeira. Então, às vezes você pode ficar meio com medo. Tipo, poxa, e agora? E se esse cara tiver alergia, ele vai ter alergia aqui na cadeira? O que você vai fazer? A reação alérgica, normalmente, ela é proporcional ao estímulo. Ou seja, quanto mais anestésico eu injetar, mais a reação alérgica vai ser mais exacerbada, vai ser mais grave. Então, ao invés, por exemplo, de você começar a cirurgia pelo dente que está mais difícil, que você vai ter que dar mais anestesia, você começa pelo dente que está mais fácil. Você vai, injeta lá meio tubete. Ao invés de você esperar 2 minutos só, você espera 5, 10 minutos. Por quê? Qual que é a característica da reação alérgica, do choque anafilático? É uma reação muito rápida, às vezes sem tempo de reação. Então, eu não vou lá injetar 2, 3 tubetes de uma vez. Não, eu injeto lá 1/4 de tubete, deixo ele 5 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Mais meio tubete. Espero mais 10 minutos. Pô, mas aí vai demorar mais. Mas não vale a pena? Segurança. Vai conversando, vai arrumando. Entendeu? Vai quebrando gelo com o paciente e ao mesmo tempo vai ficando seguro de que ele não vai ter nenhum tipo de reação. Tá bom? É uma dica interessante para você também não ficar com medo, porque se ele tiver uma alergia, você vai dar 1/4 de tubete para ele, ele vai começar a sentir alguma coisa. Só que para reverter isso é muito mais tranquilo. No máximo ele vai sentir uma coceirinha, não sei, uma coisa estranha na pele, uma coceira na pele. Não vai chegar, não vai fechar a glote do cara lá. Então você pode ficar tranquilo, tá? Faz a abordagem conservadora sempre que possível. E ele pode ter alergia a qualquer coisa que tem ali dentro.
Porque ali você tem o anestésico, você tem o vasoconstritor, você tem sódio, você tem o metilparabeno, que é um bacteriostático, você tem o bisulfito de sódio. Então não dá para saber se ele vai ter anestesia nem o que é exatamente, tá? Então a minha dica prática é esse tipo de abordagem, tá? Hemostasia, o vasoconstritor, vocês estão cansados de saber, né? Que ele diminui ali o sangramento e aumenta a capacidade do anestésico, a potência do anestésico, tá? Dose máxima, tem uma forma aí, a forma de calcular por peso do paciente, tá? Mas eu sempre falo para você, se você deu 5 tubetes e não teve uma boa anestesia, tem alguma coisa errada com você. Então, reveja o teu procedimento. 7 tubetes, você para, manda o paciente para casa, tá? Mas não deve nem chegar no 7º. Bom, aqui são dicas práticas para você fazer uma boa anestesia. Então, os cuidados com o paciente, a solução anestésica, como você deve selecionar cada anestésico, a temperatura da solução, tudo isso é importante, tá? A técnica anestésica é o mais importante de tudo, obviamente. Então, vamos lá. Os cuidados com o paciente. Primeiro, injeção lenta. Quanto mais devagarzinho você for injetando, menos vai doer. Porque normalmente o que dói é o líquido, tá? O líquido, a hora que ele entra em contato, ele é ácido. Então, a hora que ele entra em contato com o tecido, ele causa aquela sensação de queimação que o paciente reclama, tá? Quem já tomou benzetacil sabe muito bem disso. Porque a benzetacil, ele coloca a agulha e continua doendo. Parece que a pessoa está lá fazendo assim, né? E não, ela está, na verdade, injetando o líquido. E só vai piorando. Então, a injeção lenta, tá? Ela é melhor também para a durabilidade da anestesia. Por quê? Quanto mais lenta, quanto mais rápido você injetar, mais rápido ela vai chegar nos vasos sanguíneos e vai ser absorvido e depois eliminado pelo organismo, tá? Óbvio, sempre na dose, já falei bastante. Intervalo entre aplicações é importante, tá? Não adianta você ficar injetando anestésico sem esperar aquele tempo de latência. Você só vai usar mais anestésico. Você injetou anestésico, esperou 2 segundos. Ah, tá doendo? Lógico que tá, não deu tempo do anestésico. Aí você vai lá, injeta um tubete, vai lá com o explorador. Tá doendo ainda. Vai pro segundo tubete. A hora que você vê, você tá no 3º tubete e não passou nem 1 minuto ainda. Então não deu tempo do anestésico agir, tá? Outra coisa, dá um tempo para o paciente relaxar. Muitas vezes o paciente confunde aquela sensação que ele tem de medo, de ansiedade com alergia ou com taquicardia devido ao anestésico. Normalmente dá taquicardia no paciente, mas é por causa da ansiedade. Então, logo na sequência da anestesia, acalma o paciente, peça para ele respirar, dê tempo para ele. Porque senão ele vai ser aquele paciente que vai reclamar de você. Pô, aquele doutor lá, não deixa nem eu respirar. Ele vai, anestesia, já mete a broca e, nossa, é muito ruim. Tá? E a gente só inicia o procedimento após plena instalação. Ou seja, eu vou provar no meu paciente se realmente está instalada a anestesia. Tá? Para evitar isso aqui, ó, complementação do transcirúrgico. Aquilo que eu falei para vocês antes. Pô, no meio da cirurgia você tem que anestesiar, é muito ruim, tá? Não faz efeito direito. Por quê? Porque o tecido está todo traumatizado, já tem sangue, coágulo formando em volta dos nervos. Então, o anestésico, para entrar no nervo, ele tem que passar por todos os tecidos, membrana, pelo coágulo, para daí sim ele conseguir entrar na célula nervosa. Então, já fica mais difícil. Tá? O pH já alterou, o paciente já está ansioso, aí já desandou o angu já. Tá? Bom, o principal para você fazer uma boa anestesia, depois que você escolheu o anestésico, é saber a anatomia. Se você souber a anatomia, souber quais os nervos que você tem que anestesiar, pronto, você vai saber como anestesiar o paciente, você vai saber como proceder e dessa forma
o teu procedimento vai ser um procedimento de sucesso. O teu paciente vai ficar super feliz porque ele não vai sofrer tanto na anestesia nem no procedimento. Com seu paciente feliz, você vai estar com a agenda cheia. Agenda cheia, você vai estar aí super contente e realizado com a sua profissão. Muito provavelmente. Tá? Bom, aqui é só mostrando o que é um feixe vascular nervoso e tal. Isso tudo vocês já sabem, né? Onde eu tenho aqui a inserção e a entrada dos nervos no elemento dental, né? Aqui, por exemplo, num dente superior, eu tenho aqui os planos todos, né? Do lábio, a parte óssea, e aqui no ápice, o nervo entrando aqui na câmara pulpar, tá? Então, vamos lá. Vamos para a região superior, né? Na maxila, quais os nervos que eu tenho aqui que me atentar na hora de anestesiar um paciente? Eu tenho o nervo alveolar superior, que é dividido em 3. Lembra disso? O alveolar superior posterior, que ele entra aqui, ó, ele sai, ele entra aqui atrás na fossa. Quem lembra o nome dessa fossa, hein? Que fica aqui no tuber. Fossa pitérico-palatina, tá? Então ele entra aqui, ele entra na maxila e ele tem um raminho que entra para inervar dentes e tem um ramo, ó, que fica para fora para inervar o que aqui, ó? Tecido mole vestibular, tá? Então, ó, eu tenho um ramo do alveolar superior posterior que entra para anestesiar dentes e um ramo aqui para fora. Aí eu tenho o alveolar superior médio, que vai inervar dentes aqui, a raiz mesiovestibular do primeiro molar mais os pré-molares. E tenho o alveolar superior anterior, que vai inervar os dentes anteriores, canino e incisivos. Tá? Aqui, ó. Canino, incisivos. E aí, na maxila, eu ainda tenho esse nervinho aqui, ó, o infraorbitário, que ele inerva o quê? Ele inerva tecido mole, gengiva vestibular e inerva também lábio superior, tá? A asa do nariz também pega um pouco. Então, esses nervos, por que eu tenho que saber isso? Porque se eu vou trabalhar aqui, vou fazer uma extração do dente 16 aqui, ó, eu tenho que anestesiar o quê? Eu tenho que anestesiar a gengiva, né? Porque eu vou fazer a sindesmotomia. Então, eu tenho que anestesiar o nervo alveolar superior posterior. Eu tenho que anestesiar o alveolar superior médio também. Por quê? Porque a raiz mesiovestibular do primeiro molar, ela é inervada pelo alveolar superior médio e não pelo posterior. E tem que anestesiar por palatina. Certo? Então, quais as técnicas anestésicas aqui que eu tenho que utilizar? Vai depender de qual dente que eu vou remover. Tá? Então, aqui, ó, na maxila anterior, o nervo alveolar superior anterior, ele inerva aqui dente. Eu preciso, quando eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso anestesiar só dente ou preciso anestesiar tecido mole também? Eu preciso anestesiar tecido mole. Como que eu anestesio tecido mole? Eu vou ter que anestesiar o nervo infraorbitário. Então, eu vou anestesiar o nervo infraorbitário, porque ele vai anestesiar gengiva e lábio. Eu preciso de anestesia do lábio? Não, não preciso. Para eu extrair, por exemplo, um dente 12. Mas eu preciso anestesiar a gengiva, então eu vou ter que anestesiar o infraorbitário, tá? Então, para eu trabalhar no dente, eu anestesio o alveolar superior anterior, e para eu trabalhar no tecido mole vestibular,
eu preciso anestesiar o nervo infraorbitário, tá? Agora, eu vou precisar anestesiar por palatina, gengiva, para tirar esse elemento 12 que está fraturado? Vou precisar. E qual é o nervo que eu vou anestesiar? O nervo nasopalatino, tá? O nervo nasopalatino, ele vem lá desde a cavidade nasal e sai aqui no forame incisivo, na forma aqui de nervo nasopalatino. Então, eu vou trabalhar 3 nervos para extrair o dente 12, por exemplo. O nervo alveolar inferior, nervo alveolar superior anterior, desculpa, o nervo infraorbitário e o nasopalatino, tá? Na maxila posterior, eu vou trabalhar aqui em dentes, tá? Como? Eu vou ter que trabalhar em cima desses nervos. Nervo alveolar superior posterior, que inerva o quê? Dentes posteriores, exceto a raiz mesiovestibular do primeiro molar, que inerva essa raiz? Alveolar superior médio, tá? Isso você já sabe, só estou revisando. E tecido mole? Tecido mole por palatina, eu vou precisar para extrair um terceiro molar superior? Vou. Quem que inerva aqui? Nervo palatino maior, tá? Olha o nervo palatino maior aqui, ó. Ele inerva toda a parte posterior até pré-molares, tecido mole. Canino e incisivos é o nasopalatino, tá? Tudo isso vocês já sabem também. Então vamos falar de técnica anestésica agora, só para revisar. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Bom, vamos lá. Então, gente, a gente tem 2 tipos de técnica anestésica, certo? As técnicas de bloqueio regional e as técnicas terminais infiltrativas, tá? A terminal infiltrativa é aquela técnica onde a gente vai até uma região específica, por exemplo, lá o meu dente 12, e eu vou anestesiar só aquela região do nervo, que é a terminação do nervo. E na maxila eu tenho uma característica que permite que eu faça, na maioria dos casos, técnica infiltrativa, que é a capacidade o anestésico se difundir pelo osso da maxila, porque é um osso muito mais poroso quando comparado à mandíbula. Ou seja, na maxila, para quase todos os casos, eu consigo fazer técnicas infiltrativas, se eu quiser, com boa efetividade. Já na mandíbula, não. Na mandíbula, eu tenho que trabalhar sempre, se eu for trabalhar em dente, fazer uma cirurgia de exodontia, eu vou sempre ter que fazer terminal infiltrativa. Desculpa, bloqueio regional, óbvio. Por quê? Por causa da característica óssea que não permite uma boa difusão do anestésico chegar no nervo alveolar inferior. Tá? Então aqui é mais uma imagem só para a gente visualizar isso, né? Então aqui já com a mandíbula aqui. Então aqui eu tenho o nervo alveolar inferior no canal mandibular, o nervo lingual, né? Nessa imagem aqui o nervo bucal, que não aparece aqui, tá? Mas em outras imagens a gente vai ver. Então, a técnica de bloqueio regional, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, atrás do tuber, lá na minha fossa ptérigo-palatina, para quê? Para bloquear, anestesiar ele aqui, ó. Se eu injeto o anestésico aqui, o que vai acontecer? Nada daqui para frente, o meu paciente vai sentir. Então, essa é uma técnica de bloqueio. Eu bloqueio toda a região, ó, toda essa região aqui, ou seja, eu estou pegando aqui o nervo alveolar superior posterior e o alveolar superior médio de uma vez só, já anestesio dente e gengiva também, tá? Agora, eu posso fazer também uma terminal infiltrativa, ó. Eu vou extrair esse premolar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou anestesiar só essa região. Por quê? Como se trata da maxila, o osso é bastante poroso,
eu consigo anestesiar o tecido mole e eu consigo anestesiar o dente com uma injeção usando menos anestésico, tá? Então, na maxila eu tenho essa opção. Na mandíbula, eu vou usar a infiltrativa quando eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia de tecido mole. Ou, por exemplo, eu vou fazer um aumento de coroa clínica no meu paciente, num pré-molar inferior aqui, um dente que tem endo tratada, não vai sentir dor nenhuma. E então eu posso fazer uma infiltrativa, porque eu só preciso anestesiar a gengiva. Agora, se eu for fazer uma extração, eu preciso anestesiar o nervo alveolar inferior, e aí, nesse caso, eu tenho que fazer a técnica pitérigo-mandibular. Então, para trabalhar na região anterior, essa é a terminal infiltrativa. Eu vou entrar com a agulha lá em direção ao ápice daquele dente, que é o meu objetivo. Com isso, como ele vai, o anestésico aqui em azul, ó, ele vai conseguir se difundir bem, que eu já expliquei, eu vou ter uma região toda anestesiada. Tá? Então, a infiltrativa funciona muito bem para superior. Vou fazer isso por vestibular, só que veja que o anestésico ele não chegou aqui no palato, ele só chegou nos dentes e na gengiva aqui na vestibular. Então, eu vou precisar anestesiar depois o palato. Ó, olha a cobertura do meu anestésico. Ó. Parece que ele até passa um pouquinho, ó, mas não é suficiente para a gengiva. Ó, a gengiva está aqui, ó, o anestésico não vai chegar aqui na gengiva. Para ele chegar aqui, eu vou ter que vir aqui e anestesiar também infiltrativa por palatina. Tá? Uma demonstração aqui, ó, da terminal infiltrativa. Acho que a infiltrativa não tem muito segredo para vocês, né? Todo mundo já fez. Então, sempre é importante na técnica o bisel voltado para o osso. A agulha levemente inclinada na direção do ápice, por causa dessa inclinação aqui, ó, que dá para ver bem, ó. Se eu entrasse com a agulha reta aqui, ó, fica muito longe. A ponta da agulha vai ficar muito longe do ápice, ó. Então, eu sempre tenho que inclinar a minha agulha na direção do ápice, tá? Olha lá. Mais uma imagem. Beleza. Infiltrativa, infiltrativa. Tá vendo? Ó? Infiltrativa na região de pré-molares. Olha lá. Tá? Então, é isso aqui que eu vou ter de técnica. Bom, agora aqui, quando eu quiser fazer um bloqueio regional, que é através da técnica da pós-túbera. Então, a técnica pós-túbera é uma técnica de bloqueio regional que eu posso usar para trabalhar na maxila posterior. Tá vendo? Ó, até segundo pré-molar, normalmente, ó, atua muito bem. Onde eu vou anestesiar os nervos alveolar superior posterior e alveolar superior médio também, tá? Como que é essa técnica? Aí ela exige um pouco mais de técnica mesmo. Então, a primeira coisa, ó, é onde a minha agulha vai entrar, tá? Então, imagina aqui, ó, aqui tá o canhão da agulha, a agulha tá aqui, ó. Vocês estão enxergando a agulha aqui, ó? Para não confundir com as linhas que estão representando os nervos e vasos aqui, ó. Aqui tá a agulha. Então, essa agulha, para ela entrar aqui, a minha injeção, ela foi feita aqui atrás, ó. Conseguem compreender isso? Que a agulha, ela entrou aqui, aí ela entrou pelo tecido, ela veio parar aqui atrás, ó. Dá para visualizar isso? Ou seja, aqui é o segundo molar. Ó. Então, a minha puntura, onde eu entro com a agulha, é na região de segundo molar. Primeiro ponto. Que altura? Ó, imagina que aqui tem a gengiva. Entra na altura mais ou menos aqui mais próximo possível de ápice. Ou seja, fundo de sulco.
tá? Então, eu entro na região mais ou menos de fundo de sulco, mais ou menos aqui, do segundo molar. A carpule, a agulha, tem que estar numa inclinação de 45 graus, ó. O ângulo de 45 graus em relação ao quê? A plataforma oclusal dos dentes. Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui, 45 graus do plano oclusal. Quanto que tem que entrar a agulha aqui? Quem lembra? Metade. Metade da agulha. Por que metade? Porque a outra metade da agulha, aqui é numa outra vista, só para entender, ó. E por que a gente quer chegar aqui? Como que a gente chega aqui? Puxando, então eu coloquei ela aqui, eu vou puxar para vestibular e aí eu vou colocar o resto. A hora que eu colocar o resto, eu vou dar a volta no tuber, ó, o tuber aqui, ó. Vou dar a volta no tuber e a ponta vai chegar onde? Lá na fossa. Lá onde entra os nervos na maxila. Então eu vou chegar com a minha agulha numa região para eu injetar o anestésico antes do nervo entrar no osso. E por que isso? Para eu ter certeza que eu vou bloquear ele ali. É muito mais fácil o anestésico chegar no nervo. Então a anestesia acaba sendo mais efetiva, acaba usando menos anestésico. Então você fala assim, por que eu tenho que aprender a fazer pós-tuber? É só fazer um monte de infiltrativa. Não, eu vou usar muito mais tubetes, eu vou espetar muito mais vezes o paciente, ao invés de eu vir aqui uma vez só e já resolver. Tá? Então, sempre que possível a gente usa. Pois não. Uma dúvida. Pelo que tu falou, eu entendi que a pós-tuber, então, ela vai sensibilizar tanto... Ela é tanto para o nervo alveolar posterior quanto o médio. Eu achava que o médio tinha que ser infiltrativo. Não pegava na pós-tuber. Não, você está certa. O alveolar superior médio, ele só pega quando ele é anastomizado. Quer dizer o quê? Quando o médio, ele está... outra palavra para anastomizado. Ele está conectado, porque o nervo superior, o alveolar superior posterior e o alveolar superior médio, eles podem ser separados, mas eles podem ser juntos, eles podem ser conectados. Eles podem formar uma anastomose, que é o termo técnico. Então, por que a gente sempre complementa com a infiltrativa? Isso que eu ia falar já. Porque a gente nunca tem certeza absoluta se ele está anastomizado ou não. Você não sabe se ele está conectado, não tem como você ter certeza. Então, na dúvida, a gente sempre faz a pós-tuber e depois complementa via infiltrativa na região de primeiro molar para ter certeza absoluta que a gente anestesiou o alveolar superior médio. Então, ele... tá. Entendi. Então, a pós-tuber é para anestesiar nervo alveolar superior posterior. Porém, pode ser que anestesie o alveolar superior médio também. Tá bom? Tá certo. Então, ó, uma imagem aí na boca, né? Ó lá, metade da agulha, 45 graus. Depois tem, acho que um videozinho. E se eu quero fazer outro bloqueio regional na maxila, qual? É o alveolar, ó, o infraorbitário, tá? O infraorbitário, ele vai anestesiar tecido mole. Então, se eu der a técnica do infraorbitário, eu vou ter anestesia de tecido mole, tá? Mas eu também vou pegar dente. Por que eu vou pegar dente? Porque o anestésico ele vai se difundir pela maxila e vai pegar o nervo alveolar superior. Pode até pegar o superior médio e pode pegar o superior anterior, tá? Então, pode ser que se eu fizer o infraorbitário, eu com uma picada só no meu paciente, eu já consigo anestesiar tudo isso aqui, ó. Já consigo anestesiar tudo isso de dente, tecido mole vestibular. Então, por isso que é legal. Será que vale a pena eu dar 3, 4 picadas no meu paciente ao invés de dar uma só? Vale a pena eu dar uma só. Vai ser mais confortável para ele.
tá? Então, ó, para eu anestesiar o infraorbitário, ó, anatomicamente, o meu forame infraorbitário, ele fica, normalmente, quando você pede para o paciente olhar para frente, tá? Na mesma linha da pupila dele, tá? Na região aqui, ó, um pouco acima aqui da região de pré-molares, tá? Aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, incisivo central, lateral, canino e prés. Tá vendo? Aqui, nesse modelo, ó, tá mais próximo do segundo pré. Normalmente, a gente trabalha entre os pré-molares. Por quê? Porque se tiver uma variação anatômica ou da posição de dente ou da posição de forame, que é mais difícil, se você trabalhar entre os pré-molares, o anestésico ele vai se difundir e vai chegar lá, entendeu? Você não precisa ir, que nem tá nessa foto, tá fácil, óbvio. Tá bem certinho aqui, ó, tá? Agora, como você não vai ter essa visão, então você, por aproximação, trabalha entre os pré-molares, tá? Olha lá, ó. Entre pré-molares, ó. Então aqui, ó, central, lateral, canino, pré, segundo pré, ó. Então eu posiciono entre pré-molares no fundo de sulco e vou pôr a agulha toda. E a outra referência, eu vou ver se eu estou colocando a agulha na direção da pupila do paciente, mas tem que falar para o paciente olhar para frente, tá? Essa foto não tá boa. E depois tem um videozinho. Um detalhe importante, ó, qual que é a diferença aqui da puntura dessa para uma terminal infiltrativa? Se fosse infiltrativa, essa carpule ela estaria inclinada, voltada para o dente. Vocês conseguem enxergar que aqui ela está reta, paralela aqui à coroa e não acompanhando a inclinação da maxila? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Então, isso é importante porque isso faz uma grande diferença. Porque se você inclinar para o osso, o que vai acontecer? Ela vai bater no osso e não vai subir, chegar lá no forame que está aqui. Ela vai morrer aqui, ó. Tá? Então, a inclinação é muito importante. Na clínica, me lembrem de mostrar isso para vocês. Bom, beleza, anestesiei por vestibular. Agora eu preciso anestesiar a palatina. Então, para anestesiar a palatina na maxila, palatino maior, onde que eu vou entrar com a minha agulha? Eu vou entrar com a minha agulha na região aqui, ó, mais ou menos na região de segundo molar, tá? Naquele ângulo formado aqui, ó, pelo processo alveolar e o processo palatino. Ou seja, o meu palato, o meu céu da boca, ele é assim, né? Então, o processo alveolar é o que desce na direção aqui das raízes que segura o dente. E o processo palatino é o céu da boca propriamente dito, vamos dizer assim. Então, nesse ângulo que forma aqui, é que eu vou entrar com a minha agulha, tá? Mais ou menos na região de segundo, entre primeiro e segundo. Podem haver variações, mas não tem problema, o anestésico ele vai se difundir, você não precisa acertar no meio do forame. Olha lá, tá? Forame aqui, ó, mais na região de segundo. Aqui dá para ver melhor, ó. Eu não vou direto no forame, eu vou um pouquinho aquém do forame, até porque eu não quero acertar o nervo com a agulha. Porque vai doer mais, posso causar uma parestesia. Tá vendo, ó? Nesse paciente, ele é até mais posterior, ó. Nesse caso aqui, ó, o segundo, onde tá, o forame tá mais longe, ó. Tá? Variações anatômicas possíveis. Então, ó, eu vou entrar sempre do lado oposto. Então, aqui eu tô anestesiando desse lado, eu vou entrar com a minha carpule vindo do lado oposto. Aquele ângulo que eu falei, ó, o processo alveolar. E aqui o processo palatino. Então, eu vou entrar nessa região aqui, ó. Nessa foto aqui tá até mais para medial. Eu iria mais aqui assim, ó. Tá? Já é suficiente. E nasopalatino, forame incisivo.
para anestesiar nervo nasopalatino. Olha essa diferença. Olha onde está o forame aqui, ó. Ele está bem na direção desse dente, ó. E nos livros está bem no meio sempre, né? Então, ó, a minha referência é a papila incisiva. Então, eu entro com a minha agulha, que eu não vou dar bem em cima da papila, porque vai doer mais. Então, eu venho aqui na parte lateral, eu entro aqui com a agulha aqui mais perpendicular e injeto o anestésico. Aqui só para mostrar onde ele vai parar, ó, esse anestésico, essa agulha. Se você injetar e colocar a agulha por dentro do forame, é claro que você tem que ser bem craque aqui para acertar isso. Mas, resumindo, é isso aqui, ó. Se eu tiver que anestesiar tecido mole, eu vou anestesiar aqui o nasopalatino, vou anestesiar tecido mole aqui todo da região anterior e o palatino maior no lado que eu tiver interesse em trabalhar, o lado esquerdo ou o lado direito. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, professor. Acho que não. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho para finalizar então da parte inferior. Tudo isso vocês já sabem, é só uma revisãozinha, né? Só para reacordar o cérebro aí. Então, na parte inferior, a gente tem que se preocupar com o que em cirurgia? A gente tem que anestesiar dente, a gente tem que anestesiar tecido mole por lingual e a gente tem que anestesiar tecido mole por vestibular, certo? Sempre para fazer uma anestesia. Então, quais os nervos que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar o nervo alveolar inferior, que é o nervo aqui, ó, tá entrando aqui por dentro da mandíbula. É um nervo que vai inervar todos os dentes de um MR. Então, do lado esquerdo, eu vou anestesiar todos os dentes do lado esquerdo, se eu for trabalhar ali. O nervo bucal, ó, o nervo bucal aqui nessa vista, ó, ele vem aqui. E depois ele passa para vestibular, para anestesiar o quê? Tecido mole vestibular da região posterior, até primeiro molar. E o nervo lingual. O nervo lingual está descendo aqui. Ó, o nervo lingual, a pontinha dele aqui, ó. Anestesiando todo tecido mole por lingual, do hemiarco inteiro, tá? Deve ter outras imagens melhores aqui. Essa imagem está meio embaçada. Mas acho que eu tenho imagens melhores. Bom, aqui está mostrando uma infiltrativa, tá? Mas na mandíbula não é recomendado. Existem alguns estudos ainda bem incipientes, bem ainda no começo, dizendo que alguns anestésicos, como a articaína, por exemplo, pode até ultrapassar bem legal aqui a mandíbula, a cortical óssea na mandíbula e anestesiar bem o dente, tá? Mas ainda, assim, na prática, eu não vejo muito esse efeito, tá? Eu uso articaína bastante. Então, eu realmente recomendo fazer a pitéride, tá? Então, vamos lá para a pitéride. Aqui, ó. Então, a técnica pitérigo-mandibular, para que ela serve? Então, vamos rever aqui, ó. Então, os nervos envolvidos, tá? Aqui, ó, o nervo alveolar inferior, ó, tá entrando aqui no canal mandibular, tá? Eu tenho aqui o nervo bucal, que vai inervar aqui meu tecido mole por vestibular, e o nervo lingual, tá? Aqui nessa peça anatômica, ó lá o nervo alveolar inferior, ó, seus prolongamentos aí para cada dente. E aí o nervo alveolar inferior ele se exterioriza aqui no forame mentual e passa a se chamar nervo mentual, tá? Mas se eu fizer a técnica pitérigo-mandibular e anestesiar ele aqui, ó, eu vou fazer o bloqueio regional aqui
todo o alveolar inferior vai ser anestesiado e inclusive a sua porção terminal, que a gente chama de mentual. Então, o que o paciente tem que sentir anestesiado quando eu anestesio e faço um bloqueio regional aqui, ó? Eu anestesio tanto esse nervo maior, que é o alveolar inferior, quanto esse aqui, que é o lingual. Então, o paciente ele vai sentir anestesiado todos os dentes, todos esses dentes do hemiarco, e vai sentir anestesiado o tecido mole da região anterior e o lábio inferior, por causa da anestesia do nervo bucal, do nervo mentual. Se eu vou trabalhar num molar inferior, eu ainda vou ter que anestesiar mais um nervo. Eu vou ter que anestesiar o bucal, ó. Só que o bucal, normalmente, na ptérigo, não pega, porque eu vou entrar com a agulha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o lingual e vou pegar o alveolar. Então, o bucal, ele fica muito longe, tá vendo? Olha o bucal onde ele tá, ó. Então, o bucal, eu tenho que anestesiar ele separadamente, tá? Então, na técnica ptérigo-mandibular, eu vou anestesiar o alveolar inferior e lingual. E o mentual, obviamente, porque o mentual, na verdade, faz parte do alveolar inferior. Então, aqui, ó, outras imagens para a gente enxergar isso, ó, tá? Ó, é aqui que eu vou chegar. É aqui que eu vou chegar, ó, na entrada. Então, eu vou posicionar a agulha para quê? Para chegar aqui, ó, na língula, nessa região, antes do nervo entrar no osso. Por quê? Porque daí o anestésico vai ter uma vida mais fácil para anestesiar ali o nervo, certo? Tudo isso vocês já sabem. Então, ó, qual que é a técnica? Posicionamento da carpule deve ser aqui, ó, entre os pré-molares do lado oposto, aproximadamente 1 centímetro acima da linha oclusal dos dentes. Então, eu entro com a agulha nesse sentido, para eu chegar com a ponta da agulha, olha lá, vou chegar com a ponta da agulha lá na língula, tá? As minhas referências dentro da boca, então, são os pré-molares do lado oposto, eu entro, a altura mais ou menos 1 centímetro aqui do plano oclusal, e eu tenho outras referências aqui de tecido mole, que são a mucosa jugal, a bochecha, e quem lembra desse ligamento? Ligamento ptérigo-mandibular, por isso que essa técnica chama ptérigo-mandibular, tá? O ligamento ptérigo-mandibular que forma uma prega, e entre essa prega do ligamento ptérigo-vestibular e a mucosa jugal, eu vou lá e injeto. Eu faço a puntura, faço a injeção. Tá? Com esse objetivo, olha aqui, ó. Tá, ó, entrei, ó. Olha lá, ó, o ligamento ali da ptérigo-mandibular, eu entro bem paralelo a ele, ó, onde vai parar a minha agulha, ó. A agulha vai parar lá na língula, aqui, ó. A língula aqui, ó, representada por esse L. Ó, aqui, ó, entre os premolares, ó. Tá? Aquela técnica que eu mostrei, esqueci de falar, é a técnica direta, que eu mais gosto, acho que foi eu que ensinei vocês. A que eu acho que a gente tem um resultado melhor, mais rápido. Mas existe a técnica indireta. Qual que é a diferença da técnica indireta? A diferença é que a gente entra primeiro com a agulha aqui, ó, acompanhando a oclusal dos dentes do lado de trabalho, do lado que a gente quer anestesiar, também mais ou menos 1 centímetro de altura do plano oclusal. Eu entro aqui primeiro com a agulha, injeto um pouco de anestésico, depois eu puxo a metade da agulha para fora e aí viro para o lado oposto, igual a técnica direta. Certo? Se eu quiser trabalhar só em tecido mole, porque o que acontece? Se eu fizer aptérico, o meu nervo mentual, ó, que sai aqui no forame mentual, ele já está anestesiado. Agora, e se eu for trabalhar só no lábio, por exemplo, eu vou fazer um preenchimento de lábio, tá na moda.
Eu preciso anestesiar, eu fazer um apitérigo? Não. Eu posso anestesiar aqui, ó, só o mentual. Então, eu venho aqui entre os pré-molares, paralelo aqui ao longo eixo dos dentes, e faço a anestesia do nervo mentual de forma infiltrativa. Eu consigo bloquear, eu consigo anestesiar vestibular, tecido mole vestibular, lábio inferior. Olha lá. Na peça e na prática. Mais ou menos metade da agulha é suficiente. Eu vou ter uma anestesia ali de tecido mole e de lábio. Olha o lábio anestesiado aqui, olha o lábio aqui. Que hora que eu falei que acaba essa aula? 4 ou 4h50, né? 4h50. Aí já tá acabando. E aqui, ó, é se eu quiser fazer uma complementação do nervo lingual. Então, por exemplo, ó, eu não fiz um apitérico porque eu vou fazer um aumento de coroa clínica. Nesse dente aqui, por exemplo, ó, nesse pré-molar, vai. Eu não vou extrair ele. Eu vou fazer um aumento de coroa clínica. Ou eu até vou extrair ele, porque só que ele é um dente que tem polpa morta, ele tem tratamento de canal, então eu não preciso anestesiar dentro do dente, né? Não preciso anestesiar o nervo alveolar inferior. Eu posso dar uma infiltrativa na vestibular aqui, pegar o mentual, e posso dar uma infiltrativa aqui, ó, para anestesiar o nervo lingual. Tá? Então, se eu não for trabalhar em dente, ou se o dente for um dente de polpa morta, aí eu não preciso dar apitérigo. Eu dou infiltrativa mesmo. Eu só preciso anestesiar tecido mole. E dentro do que a gente revisou não, do erro que a gente faz no dia a dia da clínica, acho que é isso. Dúvidas?